Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Trazendo um vídeo aqui sobre time skip para os chapéus de palha. Vai ter time skip? Depois dessa revelação aí que os imortais só caem pra Haki do Rei, como fica a situação dos chapéus de palha? Quais são os poderes finais que eles vão ter? Luiz Arnaud avisou para não ficar tempo demais, o tempo passa diferente, é possível rolar um time skip ali em Elbaf instantaneamente para eles despertarem Haki. Gaban vai treinar, assiste esse vídeo até o final, tem muita coisa pra gente conversar aqui, tá bom? Sobre One Piece, sobre os poderes da tripulação dos chapéus de palha, tirando o trio monstro. A gente sempre foca ali no trio monstro, né? Luffy, é o Zoro, é o Sanji. A gente vai falar um pouquinho aqui do baixo escalão de nível de poder, pelo menos nesse ponto aí. De importância a gente sabe que são todos equivalentes, mas de poder tem que ter uma alteração, tem que mudar. Vai ter time skip? Assiste o vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, vai na maciota. Chegou no final, gostou? Peço para você se inscrever. Se você é da pior geração, faz o quê? Dispara um Camussari, Haki total aí no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o time skip, ou não, do chapéu de palha. Então vamos lá, pior geração. Após a revelação de que apenas Haki do Rei pode ferir, ou pelo menos retardar a regeneração da pseudo-imortalidade que os Cavaleiros de Deus possuem, eu teci algumas críticas quanto a isso, seja na live ou mesmo no vídeo de review, enquanto isso impossibilitava os outros chapéus de palha de brilharem. E curiosamente, isso gerou uma onda de má interpretação por parte de uma galera aí. Eu recebi mensagens como essa daqui. Não, nessa não. Não é essa não. Cavalo. Na verdade são esses tipos de mensagens que eu recebi da galera achando que era horrível todo mundo ter Haki do Rei, até e-mails de revolta me criticando e dizendo que os chapéus de palha não precisavam de Haki do Rei para brilharem. Afinal, qual a graça de todos soltando os raios negros? E, claro, eu concordo com vocês, não é isso que eu quis dizer, de que eles precisam despertar a Haki do Rei. Mas vamos lá, galera, eu quero que vocês entendam aqui alguns pontos sobre One Piece e a condução que Eiichiro Oda tem em relação aos tripulantes. Querendo ou não, eles se tornam uma unidade como protagonistas dentro da série, tá? E One Piece é uma série magistral, isso aqui todo mundo concorda, mas o que eu quero dizer é nunca percam seu senso crítico, tá? E a possibilidade de discutir isso de uma forma saudável, obviamente, né? Memes como Oda Gênio, por vezes, podem se tornar literais demais, ainda mais para quem chegou agora na série achando que Oda realmente nunca erra. Que, assim, o Oda é um mestre, tá bom, galera? Isso é inegável, como nenhum outro mangaka eu diria, mas não é perfeito na condução da sua série. Ele acerta muito, mas também comete alguns erros, e isso não se deve a uma falha do autor, não. Vem claramente de One Piece ter se tornado maior do que ele imaginava. Quem acompanha One Piece há muito tempo entende o que eu estou falando. A série era para durar somente 5 anos, então o Oda ele não pensou ou planejou 90% do que aconteceu após o início da série. No arco de Wano mesmo ele deixou uma mensagem de que novos fãs podiam iniciar One Piece por Wano, e isso vem de que era a partir dali de onde One Piece entrava na sua história original, pensada lá nos primórdios desses 5 anos de duração. E qual que é o problema que isso gerou para o autor? Muita coisa aconteceu e mudou. Então, só para citar alguns problemas que eu vejo como erros de condução narrativos por conta de a série ter durado tanto tempo: a introdução tardia do Haki, que deixou confusa a própria guerra de Marineford. E vamos lá, galera, o Haki foi basicamente introduzido de uma forma mais usual ali no capítulo 500 para frente. Haki foi citado pelo Barba Negra em Jaya, teve o Shanks também utilizando isso, o próprio Luffy lutando contra o Kuro já parecia Haki de observação, o Zoro usando respiração de todas as coisas, só que eram aquelas coisas meio embrionárias que ficavam no ar, tá bom? Foi usado mesmo ali em Marineford e ficou confuso pra caramba, né? Então foi uma introdução tardia, pelo menos na sua explicação e desenvolvimento. Outra coisa, Nico deu sol. Ah, foi citado deu sol lá em Skypiea. Foi sim, isso porque os planos originais da série era que após Skypiea a gente teria já a luta contra os Yonkous, entendeu? Então teve muito tempo de vácuo. Por que não inserir isso lá na Ilha dos Homens Peixes, né, por exemplo? Então poderia ter conduzido de uma forma melhor para não ser abrupto. Outra coisa, o despertar. Foi abrupto, convenhamos, todo mundo estava esperando uma quarta forma do Gear 4, alguma outra coisa acontecendo com o Luffy. E querem um elefante dentro da sala atualmente? O Zoro. O Zoro ele tá bem desbalanceado, tá tão desbalanceado que Oda tem que fazer ele sumir de perto da tripulação ou colocar ele em uma luta contra Rob Lute, que é
simplesmente horrível. É uma das piores lutas que o Zoro já teve. Ah, o Zoro não lutou sério. Mas é isso. Por que ele não lutou sério? Porque o Oda não quis, beleza? O seu foco ali era outros pontos, mensagem do Vegapunk, Gorosei. Então essas coisas acabam acontecendo porque são diversas coisas acontecendo. Eu lembro de um capítulo de Wano que a gente teve 15 páginas e a introdução de 40 personagens nomeados. Você tem noção de quanta gente aparece? Então assim, galera, notem que One Piece também nunca foi sobre lutas, né? Eu gosto de chamar não de Battle Shonen, e sim de Plot Shonen, o que torna a série praticamente única. Mas vamos concordar numa coisa que a gente tá aqui pelas lutas também. É um alicerce incrível que a gente aprendeu a amar nesses animes durante todas essas décadas, de Cavaleiros do Zodíaco, quem assistiu lá na Manchete, atingindo seu ápice em Dragon Ball, que eu acho que é onde todo mundo meio que iniciou a sua paixão pelos animes e tudo mais. Então assim, inclusive o Oda se inspira muito, né, em Dragon Ball. E dito isso, o que eu quero dizer aqui é sobre os chapéus de palha, né? Eles estão deslocados na tripulação por falta de condução do próprio autor. E eu entendo o porquê disso. Muitos personagens para lidar. A trama tem que andar e as coisas foram aceleradas após o fim do arco de Wano. E é sobre isso a minha crítica, ok? Tirando o Zoro e o Sanji, o resto da tripulação fica nesse modo low diff. Tudo porque eles não têm haki básico. Notem, eu falo de armamento e visão, e obviamente que nem seria o suficiente para derrotar os Cavaleiros de Deus, mas eles são a tripulação do próximo rei dos piratas, a tripulação de Yonkou, mas não conseguem fazer nada a não ser repetir os mesmos golpes, né? Eles têm seus movimentos que os tornam únicos? Tem, legal pra caramba, as lutas contra os Tobiropos foram bem legais, mas falta uma progressão. Eu, assim como vocês, eu tenho certeza disso, olha para os Piratas Rocks e você sente aura emanando dessa tripulação. Assim como os Piratas Roger, assim como os Piratas do Ruivo, assim como o Barba Negra. Nos protagonistas, não. Eu não tenho a sensação de estar encarando uma tripulação Yonkou, né? Com exceção ali do trio monstro. Então o resto da tripulação fica nessa coisa meio água de salsicha, porque eu já sei que o Sop vai atirar uma semente em formato de caveira que não vai fazer nada, que o Frank vai usar o mesmo laser de um pacifista pré-time skip, e é justamente isso que eu falo sobre a progressão de poderes para essa galera que ficou para trás aqui tirando o trio monstro. E eu vou fazer até uma pergunta simples aí para ilustrar bem na sua cabeça o que isso quer dizer. Grande parte dos fãs, e eu tô inserido nisso, atualmente acha os Cavaleiros de Deus buchas, porque eles se valem basicamente dessa imortalidade. Quanto mais se revela sobre eles, mais eu vou indo para esse caminho. Gaban picotou o Somers, Piratas Roger chutaram a bunda deles várias vezes quando tentaram pegar o Shanks de volta. Rocks massacrou o Garden lá em God Valley e isso fez a gente ter uma visão um pouco diferente. Eles não são tão fortes. Legal isso, né? Mas e quando a Gunko sola não um, nem dois, mas 4 integrantes dos Chapéus de Palha? É metade da tripulação, cara, e caiu numa fração de segundos e nem foi uma luta parelha, convenhamos, porque nem houve luta. Houve apenas esse low diff contra os Chapéus de Palha, que são fortes, a gente sabe disso, mas não tem tempo para brilhar e nem ferramentas novas para mostrar. Agora, vamos lá, voltando à revelação aqui sobre o Haki do Rei, ser a única coisa que pode ferir os Cavaleiros de Deus. Minha frustração com essa revelação não entra nem nesse campo deles não terem Haki, é justamente por saber que, se continuar assim, os Cavaleiros de Deus não são inimigos para os Chapéus de Palha. Eles não devem se enfrentar, com exceção do Luffy, do Zoro, do Loki e possivelmente o Sanji, que deve estar despertando o seu Haki do Rei. Então uma característica peculiar dos Cavaleiros de Deus é que eles possuem esse tipo de imortalidade que concede quase uma invencibilidade, porque eles ficam retornando. E isso só pode ser superado infundindo seus ataques com Haki do Rei, que, olha só, é um nível avançado ainda do Haki do Rei comum. Então pense nos Gorosei, nos Cavaleiros de Deus, da mesma forma que os usuários de Logia eram lá no time skip. Apenas aqueles que conheciam o Haki de armamento eram capazes de lutar contra esses usuários de Logia, o que fez essa aura enorme sobre os usuários de frutas baseadas em elementos da natureza. E todos os tripulantes dos Chapéus de Palha ficaram indefesos naquele período, até o time skip, em que Luffy, Zoro e o Sanji aprenderam pelo menos os conceitos de Haki básico. Então eu não espero e acho que ninguém mais espera que toda a tripulação dos Chapéus de Palha desbloqueie Haki do Rei para poder lutar contra esses usuários da imortalidade. Nem faz sentido, né? Eles já não conseguiram nem o Haki básico, então
porque conseguiriam algo tão raro quanto o Haki do Rei e ainda a versão de aplicação avançada que é o revestimento. Mas Haki básico, eu concordo que deveria ter, né? Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas desse mundo. Presença, espírito de luta, intimidação, não é diferente das coisas que os humanos podem sentir naturalmente. O ato de não duvidar, isso é força. Palavras de R'lyeh, assim somos introduzidos ao Haki por ele. Em um mundo cheio de usuários de Akuma no Mi, Haki é uma habilidade latente que todas as pessoas têm, mas que apenas muitas poucas sabem usar. Porém, você pode treinar e despertar isso, e ele aumenta e floresce em batalha, com exceção do Haki do Rei, que segue uma outra trilha para um desenvolvimento. Então, a minha impressão é que o Oda realmente não quer dar Haki para os chapéus de palha, porque isto levaria a batalhas mais longas por conta da complexidade que isso traz no desenvolvimento da luta. Então ele opta pelo caminho mais simples, que é fazer o quê? Aprimorar o que cada chapéu de palha já usa e torna isso eles únicos. E sim, é legal pra caramba, talvez, porque repetição de golpes, né, levam a essa coisa de não ter desenvolvimento. Aí entramos num ponto muito interessante, né? Precisamos de um time skip? A gente tem que ter agora uma parada de 2 anos para um novo treinamento? E a resposta é não, galera. Não só pelo ponto da história que a gente tá, beleza? Mas a gente não precisa de um time skip, porque aqui sim o Oda foi muito inteligente. E por quê? Ainda não vimos os chapéus de palha puxar tudo dos seus treinamentos. Então o Oda ele pode simplesmente fazer um momentinho ali, de um balãozinho de flashback de alguns dos chapéus de palha se lembrando das palavras do seu respectivo mestre lá no time skip, e o Oda pode trazer à tona novos poderes, ou mesmo fazer e despertar o Haki básico, né? Então, se valendo disso, quais os poderes finais dos chapéus de palha que eu acho que dariam um aumento potencial nessa aura que falta neles, para serem de fato a tripulação do Rei dos Piratas? A Nami, ela já tem um power-up final desde o ano, que é o Zeus, que se fundiu com o Clima-Tact, tornando o seu bastão mais perfeito. E como ela não fez uso desse poder total, certamente o poder final da nossa Bruxa do Tempo vão envolver novas habilidades de controle climático que ela já possui como um sexto sentido, que pode acabar sendo inclusive uma coisa embrionária de Haki de observação, tá? Se quiser adicionar mais Haki de observação, de fato, com Nami seria surreal. Tirando isso, a Nami já é capaz de criar uma tempestade sobre um país. A gente viu que ela fez lá com a Big Mom, né, em Holy Cake. E os seus danos em área ignoram qualquer possibilidade de um inimigo escapar desse dano. Ela ainda não é invencível, visto que a Gunko mesmo devolveu um ataque dela e eletrocutou a Nami. Mas para nossa navegadora, ela já tem o power-up final perfeito, mas eu acho que um Haki de observação seria bem interessante para ela estar despertando aqui agora, porque não dificultaria muita coisa por Oda lidar. Chopper é talvez o que mais precisa mostrar novos poderes. Não que ele seja um lutador, né? Assim como a Nami também não é, mas ele é o que menos mostrou algo em questão de evolução e força, né? Pro final da série, certamente ele vai mostrar o despertar verdadeiro da sua fruta. O Monster Point alcançado pelo Rumble Ball é o mais próximo que chegamos, mas se tornou obsoleto. Chopper vai ser reconhecido no final da série. Ele ainda é visto como animal de estimação, sempre que sai a sua recompensa. Eu adoraria que a sua alcunha final fosse inclusive Chopper humano, seria fantástico, né? Então para isso ele tem que conquistar algum renome com o seu despertar. Porém, mais do que despertar, eu adoraria sim ver o Chopper com Haki do armamento. Em One Piece não temos uma única instância canônica de animais usando Haki de armamento. Temos o Kung Fu do Gong que aparece no anime, mas isso é um filler. Então como todo ser vivo pode usar Haki, parece que em animais é muito raro. E isso seria realmente um verdadeiro poder para o Chopper despertar, não é verdade? Acesso ao Haki, tornando ele um lutador formidável, mesclando com seu despertar. Já o Sop, eu acho que é o que mais tem possibilidades de ter um aumento grandioso nos seus poderes. Kabuto pode ter um revestimento de Kairoseki ou mesmo munições desse material. Vegapunk também é uma possibilidade de mesclar aí uma Akuma no Mi com a sua arma, o que eu acho que seria incrível, tá? Ou quem sabe uma arma lendária como Ragnir, afinal o Sop gosta de martelos. Não podemos esquecer das mentiras que viram realidade. O Sop já cantou a bola, disse que tinha Haki do Rei quando o Luffy usou isso lá na Ilha dos
dos homens peixes e novamente quando a Big Mom usou em Wano e ele disse que o poder era seu, então quando ele mente as coisas se tornam realidade, tá? O Soap com o Haki do Rei eu acho que é uma mais que uma possibilidade, é quase uma certeza, beleza? E claro, visão do futuro, tal qual o seu pai, Soap, The Chaser, o perseguidor, o Soap com esses poderes seriam simplesmente insanos. O Franky ele tem diversas possibilidades, mas ele pode acabar ficando algo como a Nami, né? Amplificando bastante o que ele já tem. Com a destruição do Shogun pelos chifres de Sasaki lá em Wano, fica mais claro do que nunca que o futuro power-up do Franky é uma versão melhorada do próprio Franky Shogun que ele vai acabar construindo, isso se já não construiu. Lembrem das plantas de Pluton, ainda mais que a sua última recompensa agora tem quem ali estampadinho nela? O Sunny, é o Sunny que está ilustrando o Franky. É uma piada do Oda? É, mas na minha opinião é uma dica que ele vai se fundir com o navio do Luffy para virar um novo mecha, o que aí sim vai ser épico, né? O Franky ele tem potencial de poder de destruir ilhas inteiras se usar as plantas de Pluton. Haki no armamento teria um bom adicional para ele, mas talvez seu poder destrutivo em larga escala como a Nami acabe superando isso de fato e aí ele nem precisa, mas um hackzinho seria interessante, né? Uma observação para conseguir mirar bem e sair um pouquinho dessa coisa do laser de pacifista, porque já deu, Franky, não dá mais pra ficar nesses lasers aí não. Aumenta o potencial disso, não é verdade? Nico Robin tem uma das frutas de maior potencial dessa série, tá bom? É a insana a fruta da Robin. Convenhamos, ela saiu rolando com a Big Mom lá em Wano, lembram disso? Então é garantido que ela deve ter o despertar também, simplesmente florescer em objetos ao seu redor, tornando o ambiente seu território. E claro, personificando o demônio de Ohara, os poderes da Robin são os com maior potencial. Só que para Robin falta uma coisa muito importante, que é Haki do armamento, porque ela pode replicar golpes parecidos com o que vimos o Katakuri utilizando com a fruta do Mochi. Podemos ter um vislumbre da potência da sua fruta lá contra a Black Maria, mas também vimos a vulnerabilidade que ela tem, porque os danos causados aos membros gerados pelo fruto da Robin também são refletidos nela. Então por isso que o Haki de armamento tornaria ela tão insanamente poderosa. Tão poderosa que é difícil até mensurar o seu nível, beleza? E eu acho que é uma possibilidade muito real de acontecer. Some ao fato do despertar da sua fruta do diabo, que ela teria uma capacidade de criar cópias físicas dela. E ela teria um exército de Robins que poderia até se fundir em uma Robin gigante. Imagina o potencial que ela tem. Agora, Brook. O Brook também é interessante, né? 99% do arsenal pós-time skip do Brook gira em torno dos poderes de Akuma no Mi. Ele é o que mais desenvolveu o seu fruto, porque já mostrou novas aplicações, deixando a sua esgrima mais em segundo plano. Então, naturalmente, seu próximo power-up pode ser ele despertando sua Akuma no Mi, tá? O despertar, quem sabe pode ser reviver temporariamente outras pessoas ou trazer fantasmas. Imagine o Brook com uma orquestra de esqueletos e almas revividos tocando uma sinfonia, ou melhor, um requiem para o seu inimigo. Um ataque verdadeiramente digno do Soul King. E quem sabe o Brook possa resgatar inimigos do Dome Reverse tocando sua alma, se a fruta realmente funcionar da maneira como a gente teoriza. Já o nosso Cavaleiro do Mar, Jinbe, é o mais experiente do bando, tá bom? Também é o mais fácil do Oda acabar mudando, aumentando os seus poderes. Ele pode colocar Haki de qualquer forma para o Jinbe que a gente só aceita. Ele já lutou contra figurões, lutou contra o Ace, parou o Akainu ali em Marineford. Certamente seu golpe final pode ser uma técnica secreta do Karatê dos Homens Peixes. Talvez um poder proibido que tenha algum custo. No melhor estilo Gai Sensei e os 8 portões. Oh, arrepiei. Aí seria insano pra caramba, viu? Mas eu adoraria ver essas combinações do seu Karatê com o Haki do armamento avançado. O Ryu-Oh, o que faria bastante sentido o Jinbe dominar pelo seu tempo nos mares. Então assim, é fato que os Chapéu de Palha vão ter uns poderes cabulosos e aquela aura que a gente tanto quer ver de Piratas Rocks vai aparecer em algum momento. O que limita eles é apenas o tempo de tela que eles vão ter. Então notem que mesmo tendo poderes legais, sei lá, destruir uma ilha, o Soap com um martelo e tal, a adição do Haki básico, ele se torna quase que fundamental para eles no novo mundo e contra os inimigos que eles vão lutar. Eles precisam disso. Sem Haki básico parece que falta algo. E é algo bem problemático, eu diria. Os Gorosei, os Cavaleiros de Deus são imortais e lutar contra eles se tornou inútil já pelos Chapéus de Palha se eles não descobrirem uma fraqueza além do Haki do Rei. Mas ao mesmo tempo você ainda tem os Piratas do Barba Negra, você ainda pode ter novas ameaças, você tem o Serafim, que é problemático pra caramba, que
nem o Zoro e o Luffy conseguiram dar muita conta deles, né? Egghead mostrou o quão incrivelmente poderoso o Haki do Rei tem que ser para deter o Gorosei, e nem o Luffy atingiu esse potencial de Haki do Joy Boy ainda. O Roger e o Garp chegaram lá combinando seus poderes para parar o Rocks. Então eu sinto que o Oda ele pode acabar indo para um outro caminho e dar um belo plot twist, né, com outras formas de superar os imortais. Ainda acho que o Haki básico tem que estar lá, beleza? Mas talvez o Oda faça eles lutarem trazendo um novo conceito, quer dizer, um velho conceito muito presente no mundo dos animes, que a verdadeira fonte de fraqueza do poder dos imortais pode ser um pouco mais simples, o próprio abismo. A gente viu o Arlong recuperar a consciência quando a marca da Imu foi cortada com a Haki. Então podemos ter algo a mais. E no anime, o Emmett, quando liberou ali o Haki da corda, a gente viu os olhos do Luffy refletindo um círculo mágico, que assim, só tem no anime, mas a galera do anime tá bem próxima aí do Oda, então pode ser que exista algum tipo de runa, um círculo mágico do lado de Joy Boy, um círculo do Deus Sol. Sim, uma runa do Deus Sol, a gente tá em Elbaf, né? Ter uma runa que pode parar o abismo seria interessante pra caramba, permitindo trespassar essa imortalidade. Vale destacar uma cena bem curiosa, que eu não acho que foi colocada por acaso não, tá? Que são as refeições do Saturno que eram testadas para detectar veneno, o que implica que um simples veneno poderia matá-lo, né? E a imortalidade que ele tem é para o tempo e para danos. Curiosa essa cena, né? Então assim, galera, um time skip não é necessário, a não ser que Oda transforme o plot de Luiz Arnaud de não ficar muito tempo em Elbaf em uma espécie de câmara do tempo para treinamentos. Hakis básicos seria uma adição muito legal e eles podem florescer isso de uma forma mais simplista, apenas lembrando do seu treinamento com o seu mestre do time skip que a gente já teve. A crítica geral que eu trouxe é que ferir os imortais por enquanto precisa de Haki do Rei. Isto significa que, além do Luffy, só o Zoro consegue fazer isso por enquanto. Nem o Sanji tá entrando ainda, hein? A gente tá cogitando que ele vai acabar conseguindo fazer isso. E a gente coloca todos os chapéus de palha novamente impotentes contra oponentes que não conseguem derrotar, semelhante ao que aconteceu em Shabold. Longe pra caramba, né? Isso é péssimo, não é? Bom, pode haver uma maneira dos chapéus de palha também lutarem com esse tipo de oponente. Runas, círculos mágicos, danos na alma, inclusive porque não compartilhamento do próprio Haki do Rei, um conceito inspirado nessa mecânica de compartilhamento de energia que já data de longa data de outros animes. O compartilhamento de Ki em Dragon Ball, o Haki do Rei, até agora ele foi usado somente para oprimir oponentes, mas por que não pode ser usado para inspirar seus aliados, fornecendo as armas necessárias para uma luta em pé de igualdade? Parecido com o poder da Belobet, mas aqui a gente está trazendo realmente o conceito do Haki sendo compartilhado. O compartilhamento do Haki permitiria que um personagem transferisse parte da sua vontade, o Haki do Conquistador, para outro personagem. E aí você pode acabar usando isso, sei lá, como uma arma ou conseguindo ferir os imortais. Eu tive essa ideia há muito tempo já, porque eu sempre achei que o Haki do Rei, com o conceito de oprimir oponentes, era legal, mas um rei não é só opressor, então tem que inspirar também seus aliados, e aí poderia trazer isso, né? E depois de ver o capítulo 1122, onde foi revelado que o Joy Boy armazenou o seu Haki em uma corda de nó, é interessante, isso me faz pensar se o Gaban também não é capaz de uma técnica semelhante. Ele, quem sabe, pode liberar parte do seu Haki do Rei, transferir aí para os chapéus de palha, infundindo nas suas armas ou até mesmo nos seus corpos com tatuagens e símbolos rúnicos, que eu acho que combina aqui com o tema de Elbaf, né? Um buff de aprimoramento para suas habilidades. Seria legal? Depende como Oda vai conduzir isso, porque também sei que vai acabar gerando críticas de Deus Ex Machina, ou próximo disso, né? Mas como a partilha de energia é um tema recorrente em animes, a Naruto mesmo, Naruto distribui chakra ali para as forças aliadas Shinobi, aumentando sua força e resistência lá na Quarta Guerra. Mob Psycho, temos o Shigeo emprestando os poderes para o Reigen, permitindo que ele combatesse outros seres. Então sim, pode acontecer. De certa forma, os Cavaleiros de Deus e o Gorosei também utilizam uma forma de compartilhamento de energia, porque sua imortalidade deriva da habilidade dos poderes demoníacos de Musama. Pode canalizar energia regenerativa ou protetora para eles, mantendo essa invencibilidade. Se o compartilhamento de Haki permitir que o Chapéu de Palha neutralizem isso, poderá mudar o equilíbrio ao seu favor, permitindo que eles desafiem não apenas os Cavaleiros de Deus e os Gorosei, mas também a autoridade máxima de Musama. Então é isso, meus amigos, percebam que são duas coisas distintas. Eu não quero que os Chapéus de Palha tenham um Haki do Rei. Minha frustração é, eles não vão poder lutar, eles não podem fazer nada. Ao mesmo tempo eu acrescento mais uma camada aqui, que eles
deveriam ter haki básico. A gente pega as outras tripulações, a tripulação do Shanks, é só o Lucky Who e a Soap e Ben Beckman, os outros a gente nem lembra muito o nome, eles nem sabem se tem haki. Beleza, mas é que eles não são os protagonistas, né? Do Rox, do Roger, tem uma outra figura que se destaca. E eu acho que o Oda não precisa seguir esse mesmo caminho, mantendo o Luffy, o Zoro e o Sanji como sendo as figuras centrais, e ele pode fazer isso com os outros Chapéus de Palha, deixando a tripulação em um nível, e quando você olha você fala, pô, os Chapéus de Palha estão acima de todos. Por enquanto quem está acima de todos é o Luffy e o Zoro. O Sanji está chegando lá, então enquanto despertar o haki daí. Então pelo menos o haki básico eu acho que Oda conseguiria mudar um pouco esse conceito. E o compartilhamento de haki, você gosta dessa ideia? Eu fico um pouco pé atrás, porque pode acabar estragando, eu acho que tem outros caminhos para fazer eles brilharem. Mas ao mesmo tempo também penso que o haki do rei não funcione somente para oprimir seus oponentes, pode funcionar de uma outra maneira. Por que não? A gente não fala que Nika talvez possa passar seus poderes de liberdade para os outros? Quem garante que o haki não pode ser compartilhado? Você tem alguma teoria sobre isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa disso. Chapéu de Palhas precisam de time skip? Precisam de haki? Qual power-up eles vão ter agora para os jogos finais? A guerra que vai abalar o mundo e virar ele de cabeça para baixo. Deixa nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem.